é a história de um relacionamento entre Jesus e uma pessoa chamada Simão, que depois teve seu nome transformado em Pedro. Essa pessoa, esse discípulo Simão, ele deu vários furos, ele fracassou, ele frustrou, ele decepcionou, ele falou besteira. Durante vários momentos ele fez coisas erradas, mas isso não mudou a natureza daquele que subiu no madeiro para resgatar ele. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quero te convidar a você abrir a sua palavra, sua Bíblia aí, aqueles que estão com Bíblia digital de papel. Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 8. Nós vamos entender um pouco sobre cada uma dessas picadas aí. Eu acredito que essa história desse relacionamento fala muito sobre a natureza de Deus e a natureza do homem. Sobre a natureza do seu Salvador e a natureza do nosso interior. Começando o texto, Lucas 5, de 4 a 8. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhar uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vou enfatizar essa frase: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O ato miraculoso de Jesus, por meio de uma direção, trouxe uma convicção da natureza de quem Pedro era, pecador. Grava isso. Foi dando uma palavra, uma orientação, uma direção de Jesus a Simão Pedro, que trouxe para o seu coração uma convicção de que ele era pecador. Nós vemos aqui o início de uma história. Esse é o primeiro episódio em que Jesus encontra com Pedro. Na ocasião, Jesus queria pregar para a multidão, e a melhor maneira que ele encontrou seria subir num barco na praia para poder falar para a multidão na praia. E ele subiu no barco de Simão Pedro. E após ter pregado para aquela multidão, Jesus deu esse comando para ele: vamos lá pescar. E aí Simão foi reticente e falou: olha, a gente é pescador, entendeu? Experiente. Você é mestre, não entende nada de pesca, tá? Mas não vai rolar não. Aí Jesus: não, vai lá. E aí ele falou: então tá, sobre a tua palavra eu vou lançar. Eu vou lançar baseado no que você está dizendo, não na minha experiência. Então ele passou a se mover pela palavra de Deus e não pelas suas condições naturais. E isso trouxe uma revelação para ele de quem Jesus era e de quem ele era para Jesus. Existe algo muito importante que acontece na nossa jornada com Deus, que é o processo de a gente perceber quem Deus é para nós e quem nós somos para Ele. E quem nós somos aos nossos próprios olhos. Essa é uma revelação que todo mundo começa a ter. E essa história começou aqui. E ela teve vários outros episódios. Eu quero pular um episódio mais à frente, Mateus capítulo 14, de 29 a 31. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, Senhor. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou firme e disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Então nós vemos aqui um episódio em que a cobra picou. Jesus a repreendeu: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você afundou. Mas antes disso ele ouviu um convite de Jesus: vem. Um convite semelhante ao episódio que a gente acabou de ler em Lucas, capítulo 5.
primeiro convite de Jesus após a pesca milagrosa foi: vem, Pedro, vem e segue-me e eu te farei pescador de homens. Jesus nos chama para um relacionamento, não para fazer coisas para Ele, fazer coisas com Ele, conviver com Ele, conhecer, nos relacionar com Ele. E aqui novamente, no meio da madrugada, em meio às ondas, Jesus faz um convite desafiante: vem me encontrar, vem estar comigo. O objetivo era estar com Jesus. E com suas próprias forças, nós também muitas vezes falhamos. Muitas vezes nós estabelecemos para nós parâmetros rígidos religiosos, padrões morais, e muitas vezes nós vacilamos. Muitas vezes nós afundamos em nosso próprio egoísmo, em nossas próprias razões, em nossa própria concepção de como a vida é. E assim como Pedro, em algum momento, a gente deixa de se mover pela palavra de Jesus e passa a se mover pelas circunstâncias, pelas ondas, pelo som das ondas. Veja que interessante, a Bíblia é bem enfática, que não diz que Pedro olhou para as ondas, mas diz que ele ouviu o ruído das ondas. Então, em nossos ouvidos poderão, e muitas vezes, através da nossa natureza falha, deixar de ouvir a palavra que nos convidou para um relacionamento mais íntimo, para passar a ouvir a voz das circunstâncias. E nós falhamos. Contudo, nós vemos aqui a ação do mestre que estendeu a mão para alcançar a serpente no meio do fogo, para resgatar Pedro, resgatar essa natureza de Pedro, resgatar sua identidade. Imediatamente, estendendo a mão, segurou firme. Quando eu li essa palavra, imediatamente segurou firme, meu coração foi envolvido, sabe? Eu comecei a chorar, fiquei profundamente tocado, emocionado. E eu fiquei pensando, como Deus nos ama. Que amor é esse? Pedro tinha falhado. Quantos de nós não faríamos assim? Bem feito. Olhou para a onda, vai afundar. Se tivesse acreditado nas minhas palavras, aqui não estaria afundando. Agora nada para o barco. Hein? Biblicamente, nós sabemos que Pedro sabia nadar. A gente já vai ver isso mais para frente. Mas Jesus não fez isso. Imediatamente, Jesus segurou firme. Como isso é intenso. Jesus está pronto para nos socorrer imediatamente. Eu sinto que essa noite, essa mensagem é para alguém. Eu não sei se é para todos. Mas eu fui tomado por um sentimento de compaixão muito forte, que eu acredito que essa noite Deus vai trazer restauração na caminhada, na intimidade, no relacionamento com Deus. No processo de aprender a ouvir a voz de Deus, nós falhamos, nós fracassamos, nós respondemos mais às circunstâncias, respondemos mais ao medo. Somos abalados pelos ventos das incertezas, da insegurança. Mesmo ele tendo falhado, mesmo sucumbindo aos ventos da aflição, às ondas da adversidade, mesmo tendo tirado os olhos de Jesus, Jesus veio ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ainda que seu olhar se desvie do olhar de Jesus, Jesus não tira os olhos de você. Eu senti então um desejo de investigar mais profundamente no original, porque me impactou, segurou firme. Eu falei, qual foi a palavra no original, no grego, que estava escrito ali, segurou firme, né? Que palavras que Jesus escolheu ali, ou o relato do Evangelho de Mateus escolheu, né? O evangelista ele escolheu ali usar. E a raiz da palavra sugere a ideia de agarrar, pegar ou capturar, segundo a concordância Strong. E ao ver as ocorrências desse mesmo termo, eu achei esse termo em outro lugar da Bíblia, que está em Lucas 9, de 47 e 48. Ou seja, é um termo que sugere a mesma ação desse novo versículo que nós iremos ver aqui agora. Mas Jesus,
sabendo que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto de si. Então, o mesmo termo usado para o episódio de Mateus, capítulo 14, em que Jesus imediatamente o agarrou e o segurou firme, é a mesma palavra para esse episódio que Jesus pegou uma criança e colocou no seu colo. Tomou e trouxe para junto de si. Toda essa expressão é uma palavra apenas. Tomou e colocou junto de si. É agarrou, é capturou. Eu acho que poderia ser melhor traduzida por capturou. Capturou, acho que traduz toda essa expressão, né? Tomou e colocou junto de si. Capturou. Jesus capturou Pedro. Agarrou Pedro. Foi o abraço do céu. Foi o abraço no meio da tempestade, foi um socorro. Continuando o texto, quem receber essa criança em meu nome, a mim recebe, quem receber a mim, recebe aquele que enviou, porque aquele que está entre vós for o menor de todos, esse é grande. Eu fiquei muito emocionado, e eu acredito que você já teve a experiência de colocar uma criança no colo, de acalmar uma criança frustrada. A gente presenciou ontem uma situação dessa. Nós vimos uma criança de 2 anos tropeçar e cair, e se machucou. E aquela comoção, na verdade isso aconteceu umas 5 vezes. Aquela comoção, todo mundo vendo qual era a gravidade do incidente ali. Imediatamente a mãe colocou no colo, tomou para junto de si, ou capturou, e a criança se acalmou. É um momento tão singular. Ao mesmo tempo que os pais ou a mãe procura acalmar a criança do choro, procura também trazer conforto para a dor que ela precisa. E é nesse momento que você também instrui, não é? Meu filho, isso aí você tem que tomar cuidado, tem que amarrar o tênis para você não tropeçar. Olha, imediatamente aquela mãe ontem disse assim, retira esse objeto que ela tropeçou do chão. Está perigoso, pode acontecer algo pior. Então, imediatamente após o conforto, vem a instrução. Eu quero dizer uma coisa para você hoje muito forte. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu sinto que Deus quer te pegar no colo hoje. Se você se sente submergido, eu quero te dizer que Deus está indo até você. Jesus está indo até o seu encontro. Ele está te chamando pelo nome, te tomando pela mão e colocando no seu abraço. Agora, a boa notícia é que Jesus, quando Ele te agarra, Ele te coloca onde Ele está. Ele te traz para onde Ele está. E sabe onde Ele está? Efésios 2, capítulo 2, versículo 6. Ele está sentado nas regiões celestiais. Ele está à direita de Deus. E nós estamos com Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais. Ele nos coloca acima das tempestades. Ele nos coloca numa posição de co-herdeiro com Ele. Co-herdeiro com Cristo. Tendo direito ao que você não trabalhou para conquistar. Novamente, nós vemos mais um episódio em João capítulo 21, de 2 a 6. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que Jesus fez nos 40 dias após a ressurreição? Ele fez 16 aparições. E durante essas 16 aparições que Jesus fez, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Onde os discípulos estavam? Onde os discípulos estavam? Eu quero te dar um pouco mais de entendimento sobre a profundidade desse período entre a morte e ressurreição de Jesus até a ascensão aos céus. Talvez você ache que foi no dia seguinte que Jesus ressuscitou, que ele já subiu para o céu. Mas foram 40 dias entre Jesus ter ressuscitado
Ele fez 16 aparições e então ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e ascendeu aos céus. 40 dias. E durante esses 40 dias nós vemos um casal de discípulos saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús. Decepcionados, frustrados. O sonho acabou. Nós vemos os discípulos não cumprindo, não seguindo, não dando continuidade àquilo que Jesus levou 3 anos. Se coloque no lugar de Jesus. Se coloque no lugar de um líder. Um líder que durante 3 anos poderia ter discipulado e influenciado muita gente, passado diariamente dando aula. Você sabe que o ministério de Jesus foram apenas 3 anos. E ele sabia que ele tinha um período curto aqui na terra. Você já conversou com alguém que sabe que vai morrer em breve? Eu já conversei com algumas pessoas que sabiam que tinham algumas semanas de vida. Sabe o que essa pessoa faz? Ela investe tudo que ela tem nos seus relacionamentos, ela fala as coisas mais importantes, ela realiza os sonhos que ela nunca pôde realizar nesse curto período de tempo. Eu assisti um filme recentemente que a pessoa sabia quanto tempo de vida tinha ali um prognóstico do médico dizendo que ela tinha poucos dias de vida, e ela resolveu romper com todos os seus compromissos e curtir a vida nos últimos dias de vida. Jesus, com essa consciência que o seu tempo era breve, imagine um líder com um tempo breve. Olha, eu tenho apenas 3 anos. O que você faria? Com quem você estaria? Com quem você gastaria o seu tempo precioso? Muitas vezes, o que está por trás do espírito de quem perde tempo é a ausência da percepção de propósito. Não é verdade? Quem vive perdendo tempo porque não sabe para que nasceu. Porque quem sabe que tem um propósito, sabe que a sua vida é limitada, que você tem um período para cumprir esse propósito. Não vive perdendo tempo, não joga tempo fora. Por isso o apóstolo Paulo, remindo o tempo porque os dias são maus. E aí Jesus, se coloca no lugar de Jesus como líder. Com quem você gastaria seu tempo? A quem você daria a sua atenção? E Jesus escolheu os piores, os mais improváveis. Indoutos. Pessoas simples. Jesus não escolheu pessoas importantes, ele escolheu improváveis. Esquecidos, marginalizados, excluídos. Boa parte deles eram jovens. E Jesus escolheu gastar tempo com esse pessoal. E aí depois de 3 anos, nesse seminário com Jesus, esses caras só dão furo. Só vacilam. E olha aqui o que diz nesse texto, que o líder deles, você sabe que Pedro se levantou como um líder dos demais discípulos. Esse homem que ouviu o chamado de Jesus, venho, eu te farei pescadores de homens. Esse que era para feder a gente, feder a ovelhas, ele volta a querer feder peixe. João 21, 2-6. Pedro disse, vou pescar. Vou voltar atrás. Vou voltar para a minha velha vida. Vou voltar a fazer o que eu sei fazer naturalmente. Vou tocar a minha vida da maneira que eu acho certo. E os outros disseram, vamos com você. Ele não apenas voltou para a velha vida, mas ele pega todos os discípulos que Jesus passou 3 anos investindo e vem comigo. Jesus morreu, vamos embora, meu irmão. Esquece isso. E influenciou os outros discípulos para fazer a mesma coisa com ele. Eles entraram no barco,
mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava em pé na praia, mas eles não o reconheceram. Quando você volta para a velha vida, algo acontece. O entorpecimento dos seus sentidos espirituais. Você deixa de perceber, você deixa de lembrar dos valores que te trouxeram até aqui, dos princípios que te trouxeram até aqui. Você esquece o que você precisou renunciar, você esquece o resultado que vive aquele que renuncia por amor a Cristo. Não é em vão quem renuncia por Jesus. Nada é em vão. Aquele que semeia no reino. Nada é em vão. Mas o que acontece é que eles tiveram seus sentidos espirituais entorpecidos, a ponto de Jesus estar na frente deles e eles não perceberem. E você vê o mesmo fenômeno acontecendo com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava bem do lado deles. E eu tenho uma palavra para te dizer hoje. Deus está bem do seu lado. Jesus está com você. Talvez você não esteja olhando para Ele. Talvez você tenha tirado os olhos de Jesus. Ele não tira os olhos de você. Ele está bem do seu lado, mesmo que você ainda não o reconheça. E ao invés de Jesus chegar ali pagando geral, ao invés de Jesus chegar ali e dando uma bronca, ei, vocês estão doidão? Vocês estão malucos? O que vocês estão fazendo aqui? Eu não falei para vocês ficarem em Jerusalém? Eles viajaram 136 quilômetros de Jerusalém para poder pescar. Eles estavam bem longe de onde Deus queria que eles estivessem. Isso eu chamo de se desviar do seu propósito. E no nosso senso, a gente costuma chamar de desviados aquelas pessoas que passam a viver uma vida com comportamentos pecaminosos após um período de andar com Jesus. Mas eu gostaria de propor que qualquer ação empreendida pela sua própria vontade, pela sua própria razão, a despeito do que Deus te falou, isso é se desviar do seu propósito. Então é possível que você esteja aqui hoje à noite, não esteja empreendendo ações pecaminosas e esteja muito longe do seu propósito. Entorpecido, não percebendo que Jesus está do seu lado. Mas Jesus, ele não os repreendeu. Jesus disse: paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Os pensamentos que têm a vosso respeito são de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Os pensamentos de Jesus ao seu respeito, ainda que você esteja conduzindo a sua vida pelas suas razões, pelos seus sentimentos e pensamentos, Ele não olha para você te repreendendo. Ele olha para você e fala: paz seja com vocês. O que você mais precisa agora é de paz. E a segunda coisa que Jesus quer saber é das suas necessidades. Jesus olha para as suas necessidades. E aí, vocês pegaram alguma coisa? E aí, essa vida que vocês estão vivendo hoje, fora da minha palavra, fora da minha direção, seguindo a sua própria razão, deu algum resultado? Gente, por favor, é muito importante a gente considerar o resultado da nossa vida. Ah, mas eu me decepcionei com o homem. Eu me decepcionei com a igreja. Eu me decepcionei com o fulano Beltrano. Tá, beleza, você se decepcionou. Quem me garante que eu não vou me decepcionar novamente? Ninguém. Mas olha para o resultado de quando você vivia sendo guiado pela voz de Deus. Como era a sua vida? O que você estava sentindo, o que você estava vivendo? Que frutos a sua vida gerava? Olha para os frutos, olha para o resultado de quem, durante o período da sua vida que você é guiado pela voz de Deus.
Olha para esse período. Olha para esse ano. Olha para essa estação, para esse tempo que você abriu mão de todas as vozes e você só ouviu a voz de Deus e só seguiu ela. O que aconteceu com a sua vida? Eu tenho certeza. Eu tenho uma certeza. Tinha paz ali. Tinha paz ali. Tinha alegria ali. Tinha justiça ali. E isso dá frutos. Frutos interiores, frutos do Espírito. E frutos exteriores. Pessoas são afetadas pelo que acontece, pelo resultado da sua vida. Vocês pegaram alguma coisa para comer? Eles não tinham resultado. Eles estavam vivendo uma vida de frustração. Tudo que você faz com suas próprias forças vão te trazer resultado, mas não necessariamente fruto. Pior perigo da sua vida e da minha é a gente ter resultado, porque o resultado é enganoso e não ter fruto. Vou te dar um exemplo claro. Você pode dizer, eu prosperei muito nesse período longe da presença de Deus. Ou eu prosperei muito fazendo as coisas do meu jeito. Prosperou em resultado. Fruto eu acho impossível. Porque qual a diferença de resultado para fruto? Fruto é aquilo que te alimenta. Fruto é aquilo que te traz paz. Então é possível você ter resultado nos seus projetos sem Deus, mas esses resultados não vão te trazer a paz, a saciedade, a realização que você procura em viver o seu propósito. Não traz. Não traz. Eu preciso dizer para você que isso é ilusório. Resultado é ilusório. Parece que as coisas estão fluindo. Parece que os negócios estão indo bem. Parece que a sua profissão está indo bem. Parece que a sua família está indo bem. Mas não tem paz. É possível que você tenha mais recursos hoje na sua empresa do que tinha antes, quando ouvia a voz de Deus. Mas antes você tinha mais paz. Faz sentido? Estou usando uma ilustração de uma empresa. Mas isso se aplica à sua família, se aplica à sua profissão, se aplica ao seu ministério, se aplica ao seu chamado. É possível você fazer coisas para Deus e ter resultado. Mas não fruto. Sem estar plantado na videira não tem fruto. Não tem fruto. Jesus se preocupa com as suas necessidades. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam não. E Jesus lhes disse, lancem a rede do outro lado do barco e vejam o que acontece. Eu tenho uma mensagem para você essa noite, um desafio com ela. Veja o que acontece. E um dos desafios de Jesus é tratar a nossa autonomia, nossa dependência, a maneira como conduzimos a nossa vida, o que orienta as nossas decisões, o que motiva as nossas escolhas, o que motiva as nossas ações. A grande verdade é que a gente se perde muito fácil, esquecemos o que Deus fez dentro de nós e através de nós. É fácil esquecer o chamado e retornar para a zona de conforto, voltar a feder peixe, quando o chamado é exalar o bom perfume de Cristo. Mais uma vez, esses discípulos estavam com medo. Estavam lidando com a perseguição e por isso eles viajaram 130 quilômetros para voltar para a velha vida. Eles estavam aprendendo a seguir a voz de Jesus através do Espírito Santo, em meio à perseguição e o medo. O medo em nós, assim como nesse episódio, nos impede de perceber Jesus bem diante de nós. Faz-nos esquecer das suas promessas e nos leva a conduzir a nossa vida sem a orientação do chamado. Por 5 vezes, Jesus conversou com os discípulos. Olha, eu vou morrer. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus durante 5 vezes falou disso para os discípulos. E na hora que isso acontece, fica todo mundo perdido. O que aconteceu, meu Deus? Acabou o sonho.
Mas eles não se ligaram que Jesus já tinha, não só dado orientações, instruções, direções, como promessas, como esperança. Inclusive, no fim de um desses discursos, Jesus explicou o motivo pela qual ele estava alertando eles. Ele disse: digo isso para que vós tenham esperança em mim. Olha, eu estou contando isso para vocês, vocês vão passar um perrengue, mas tenham esperança em mim. Olha, vai passar. Eu fiquei me perguntando essa semana, por que Deus faz promessas? Por que Deus, Ele não simplesmente realiza as coisas, sem falar nada? Coisas boas. Ao invés de Ele prometer algo para você precioso, Ele simplesmente chegar e fazer. Eu fiquei pensando nisso, sabia? Será que eu não teria menos ansiedade? Mas sabe por quê? Porque Jesus, Ele sabe que a esperança muda atitude. Eu vou repetir. Esperança muda atitude. Esperança muda posicionamento. Imagine alguém num ponto de ônibus. Alguém num ponto de ônibus, alguém com fé, sabia? Imagine alguém, como eu, que já esteve para pegar o último ônibus. Quantos já tiveram aqui para pegar o último ônibus? E você sabe que ele tem um horário. Você tem fé que aquela empresa vai cumprir a sua promessa de passar naquele horário. Não é isso? E você deposita a sua fé na empresa. E a maioria das vezes a empresa cumpre a sua promessa. E às vezes a gente tem mais fé na empresa de ônibus do que em Deus, cara. Hein? Por quê? Porque você experimentou e viu, provou e viu que a empresa era boa. Que a companhia era boa. Que ela cumpre o que promete, que passou no horário. E a gente deposita a nossa expectativa, naturalmente, em aquilo que pode ser comprovado, mensurado, assegurado, testado. Nós depositamos a nossa expectativa, a nossa fé natural nisso. Quanto mais em Deus, Ele não falha, Ele não muda, nele não há sombra nem variação. E Ele nos faz promessas para que a gente mude a nossa postura. Então uma pessoa sem esperança, plantada no ponto de ônibus, no frio, no escuro, sem ninguém, no lugar deserto, e você está ali, se você não tem a certeza que aquela empresa de ônibus vai cumprir o seu compromisso, você não vai estar posicionado no ponto. E se você não estiver posicionado no ponto, o que acontece? O ônibus passa reto. Então, a sua esperança faz com que você se posicione no ponto. Certo? Por isso Deus nos faz promessas, para que a gente não mude a nossa postura. Mas eu estou te contando a história de alguém que mudou a sua postura. Alguém que fracassou no seu posicionamento. Alguém que esqueceu as promessas. E é bem fácil a gente esquecer de onde a gente veio. É bem fácil a gente esquecer o que Deus fez em nós. É muito fácil a gente esquecer o que Deus fez através de nós. É muito fácil a gente esquecer que um dia a gente deu fruto. É muito fácil a gente esquecer que Deus tem sonhos impossíveis para nós. E muitos olham para os seus sonhos e olham para eles e dizem: isso é impossível. E desanimam com isso. Mas deveriam se animar. Porque os sonhos de Deus são impossíveis sempre. Se forem impossíveis, não veio de Deus. Porque sem Deus você consegue realizar. E aí o seu nome é glorificado. Uma frase que eu sempre menciono com os líderes aqui, de John Maxwell. Sonho é algo tão grande, que quando for realizado, só o nome vai ser glorificado. Só o nome vai ser glorificado. Deus tem grandes sonhos para essa cidade. Nós estávamos vendo hoje isso no DNA. Promessas coletivas, chamados ministeriais e missões pessoais.
Deus tem uma missão pessoal sua, para você, para cada um de nós. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, Deus tem sonhos. E esses sonhos, esse projeto, essas missões pessoais, elas compõem um chamado ministerial do nosso ministério, da nossa igreja, da igreja na cidade de Nova Friburgo, da igreja no país, da igreja nessa geração. A nossa missão contribui para o cumprimento desse chamado. E esse chamado faz com que se cumpram promessas coletivas. Então, muitas vezes não vimos o cumprimento das promessas coletivas, porque a Bíblia fala, aquele que crê e não duvidar. Se eu te perguntar, você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar? Você crê que Deus é poderoso? Você crê que não há impossíveis para Deus em suas promessas? Você crê que aquele que não poupou nem seu próprio filho suprirá nossas necessidades em glória? Você vai dizer, eu creio. Mas aí chega na hora do vamos ver, duvida. Na hora do desafio, duvida. Na hora das ondas, afunda. Mas aí que está. Essa história não é sobre nós. Essa história é sobre Ele. A história do mestre e da serpente no fogo não é a história da serpente no fogo. É a história do mestre que não mudou sua natureza. Essa história é uma história sobre Jesus, a história que nós estamos participando, está sendo escrita sobre toda a terra, é a história de Deus, da bondade de Deus, que mesmo o homem sendo falho, ele não muda. Mesmo nós tirando os olhos de Jesus, ele não tira os olhos de nós. É tudo sobre Ele. Jesus não está hoje te cobrando, não está te acusando. Ele tem paz para você agora mesmo. Seja lá como for, seja lá como você estiver tocando a sua vida. Você toca a sua vida até ser tocado por Ele. Por quê? Um dia você vai dizer, eu alcancei isso, eu realizei isso, eu fiz aquilo outro. Você não vai poder dizer isso, você vai falar, foi a misericórdia de Deus que me trouxe daqui. É a misericórdia de Deus que está me sustentando. É o perdão de Deus. Porque eu estava morto em meus delitos e pecados e Ele me salvou, me resgatou, me tirou do lamaçal e me colocou no seu reino de luz. Então o que eu vivo pela mão de Deus, sustentado pelo Espírito de Deus, para a glória de Deus Pai. Existem coisas na sua vida que você investe uma noite inteira buscando solução. Assim como esses discípulos. 2 episódios, no começo da história e no fim. No começo da caminhada com Jesus e no fim. Eles começaram buscando uma noite inteira de solução. E Jesus falou assim, joga para o outro lado. E eles jogaram e teve uma pesca milagrosa e ouviram o vem de Jesus. Vem e segue-me. E aqui, num episódio muito similar, Jesus novamente os desafia, depois de terem fracassado, depois de terem sucumbido. Jesus os desafia e fala, joga a rede do outro lado. Buscando uma noite inteira de solução, frustrado, com uma vida com resultado, mas sem fruto. Momentos inteiros dedicados e insistindo naquilo que você pode fazer da sua maneira. Jesus sempre terá uma palavra que te trará paz e direção para você retomar o foco. Perceba, se você, por algum motivo, retornou ao ponto de partida, perdeu a autoconfiança, sente que voltou a estaca zero, voltou para a velha vida, ou até mesmo passou a viver como se nunca tivesse recebido um chamado, é hora de você lançar sua expectativa, seus esforços sobre a palavra de Jesus novamente. Deus está falando profundamente com corações aqui essa noite, eu sinto isso. O que Jesus faz aqui é nos lembrar como a gente deve orientar a nossa vida, segundo a palavra e não segundo a nossa razão. Segundo o que Ele tem a dizer e não segundo o que a gente sabe que pode fazer. Orientados pela sua doce voz, sempre será surpreendente. Jesus, nesse momento,
ele parte para um outro episódio, que é a terceira picada que Pedro dá em Jesus. Você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas nesse episódio aqui, Jesus escolhe a única pessoa que o negou. O único discípulo que o negou é quem Jesus escolhe nesse momento. Vem cá. Olha que cenário lindo. Jesus chega, ao invés de cobrá-los, ao invés de repreendê-los, Jesus dá uma direção para eles pescarem novamente. Quando eles pescam, que Pedro vê aquela pesca maravilhosa acontecendo de novo, uma fita rebobina na cabeça dele, ele fica atônito. Ele fica surtado. E ele fala, meu Deus, eu não tinha reconhecido que era Jesus na praia falando com a gente, manda a gente pescar de novo. E agora que a gente pescou isso tudo, só pode ser o mestre. É ele, gente, é ele que está na praia. E aí Pedro fica desesperado imediatamente, ele arranca a roupa, mergulha na água e sai nadando até Jesus. Aquele que um dia andou sobre as águas, agora mergulhou para nadar. Para ir até Jesus. Ele chega até Jesus. Ele fala, mestre, é você, meu Deus, é você. E sabe como que Jesus está esperando eles? Com um peixinho na brasa. Hein? Com aquele salmão na manteiga, com cebola, no alumínio, tô brincando. Jesus está esperando eles ali, com um peixe. E naquele mesmo cenário, é na praia. Naquela mesma praia, que Pedro experimentou pela primeira vez a multiplicação. A pesca maravilhosa. Ele está aqui novamente, retomando, reiniciando, dando um restart, sabe? Recomeçando. E Jesus está aqui relembrando a identidade dele. Lá em casa a gente aprendeu, a gente faz isso com nossos filhos. Quando nossos filhos eles começam a ter comportamentos que não são compatíveis com nossos valores, com aquilo que a gente ensina, ao invés de trazer repreensão, nós relembramos a identidade deles. Lá em casa a gente tem uma regra, a gente não grita em casa. Ninguém discute gritando, berrando, se alterando, isso não existe. E toda vez que eles perdiam a linha nisso, ao invés de falar, como muitos pais falam, a gente não grita aqui! Para de gritar! Aí o pai está gritando mais do que o filho, não é verdade? A gente fala assim, na nossa família, a gente não grita. Na nossa família, a gente se comunica. Quando eles começaram, que era pequenininho, que usava a mão para bater, a gente relembrava eles. A mão foi feita para abençoar. A mão foi feita para fazer carinho. É para isso que serve a mão. A gente recobrava, relembrava a identidade deles, ao invés de condenar o comportamento errado. E é isso que Jesus faz aqui. Jesus está relembrando. Pedro, vamos relembrar onde a gente começou? A gente começou exatamente aqui. O meu primeiro chamado para você, Pedro, foi vem. Agora o meu chamado para você é ide. Vai, cuida das minhas ovelhas. João capítulo 25, de 15 a 22. Depois de comerem, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Novamente disse Jesus, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Você sabe por que Jesus falou 3 vezes? Alguém chuta aí? Por que Jesus falou 3 vezes? Aí que tá. O galo cantou 3 vezes. Ele negou uma vez só.
Por que foram 3 vezes que Jesus falou isso? Tem 2 motivos. Todo mundo acredita nisso, né? É porque Jesus estava dando uma oportunidade. Ele que negou 3 vezes, agora, né, está se arrependendo. A verdade é que na cultura judaica, uma coisa se estabelecia com 3 vezes. A comunicação judaica era 3 vias: emissão, resposta e confirmação. Então eu falo me certificando que você entendeu o que eu estou dizendo e então eu confirmo. Sabe aquela coisa quando você combina com alguém? Amanhã então vamos fazer aquilo? Vamos. Que horas? Hora tal. Então confirmado então, né? É a confirmação. Da mesma maneira, uma acusação, ela era baseada com 3 testemunhas. Por isso que alguns acreditam que os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos simultaneamente, para ser uma testificação daquela verdade. Porque eles têm vários conteúdos, cerca de 60% desses 3 evangelhos relatam os mesmos episódios. 60% dos evangelhos relatam os mesmos episódios, são conhecidos como evangelhos sinóticos. E o evangelho de João é a parte, porque ele retrata outros episódios, outros pontos de vista, etc. Esse é o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo é, se você examinar o original, o que nós podemos ler ali no original é que a pergunta que Jesus faz, você sabe que existem 4 amores no grego. O ágape, que é o amor sacrificial. O filéu, que é o amor de amizade, é o amor de reciprocidade, por afinidade. Tem o amor eros, que é o amor sexual. E você tem o amor storgê, que é o amor de mãe. O amor dos pais pelos filhos. E aí Jesus, ele emprega a palavra agapa. Agapau, no original. Pedro, tu me agapau? Você me ama com amor sacrificial? E aí Pedro responde: Jesus, você sabe que eu filéu. Você sabe que eu tenho afinidade contigo. Você sabe que o que você me ama eu te devolvo, é recíproco. E Jesus insiste: Pedro, tu me agapau. Você me ama com amor sacrificial. E ele fala: Jesus, você sabe que eu tenho afinidade com você. Então na terceira pergunta Jesus muda. No português a gente não vê porque é tudo tu me amas, tu me amas. Mas na terceira vez Jesus se rebaixa ao nível de Pedro. E Jesus pergunta: Pedro, tudo bem, você não tem condição de me amar com amor sacrificial, porque meu espírito não está em você ainda. Pedro, você me filéu? Aí ele fala: Jesus, eu te filéu. Jesus se rebaixa, Jesus se identifica. E a correção de Jesus essa noite para você procura 2 coisas: amor e compromisso. Se a fé é comprovada pelas obras, o amor é comprovado pelo compromisso. Um compromisso com o quê? Um compromisso de entregar o que você recebe, de não reter o que Deus depositou em você. O perdão que Ele deu para você, dê esse perdão adiante. Você vacilou, Pedro. Lembra que as pessoas vão vacilar com você. E eu encerro com uma história que me fez chorar durante dias. Eu tinha um livro chamado Jesus Freaks, que é a história moderna dos mártires. E tem um livro conhecido como Livro dos Mártires, que é a história dos mártires desde a igreja primitiva até os dias de hoje. E esse livro ele relata a história do apóstolo Pedro. Uma história que não está na Bíblia, porque isso aconteceu após a Bíblia ter sido escrita. E diz que o apóstolo Pedro, ele plantou a igreja num lugar.
E esse lugar era constantemente saqueado por uma quadrilha. E essa quadrilha vivia numa floresta no alto de uma montanha. E aí Pedro falou assim: eu vou lá alcançar esses caras para Jesus. E ele subiu, e ele chegou lá. Ele foi direto no líder da tribo e pregou o evangelho. E o líder da tribo, do clã, da quadrilha, se converteu. E ele trouxe e fez dele o seu discípulo. E durante um período ele ficou discipulando, ensinando os princípios, o beabá, o passo a passo. E foi dando para aquele discípulo aquilo que Jesus fez com Pedro. Com aquela paciência, com aquela dedicação. E aí Pedro precisou viajar para ir plantar a igreja em outro lugar. E então ele recebeu uma notícia de que aquele homem tinha voltado para a velha vida e tinha se tornado ainda mais cruel, e tinha piorado, e tinha feito as coisas ainda mais piores. Pedro retornou para aquela cidade, e o que ele fez já idoso, subiu aquela montanha atrás do líder daquele clã. E quando ele avistou, o líder caiu sobre os joelhos chorando e pediu perdão. E Pedro falou assim: eu sei o que está acontecendo, eu sei bem que quer ser perdoado. Chegou a hora da gente recomeçar. Quem é perdoado tem perdão para liberar. Quem é curado sabe curar, quem é amado sabe amar. Nós estamos sempre elegendo padrões inalcançáveis, padrões morais inalcançáveis, que ninguém tem condição de atingir expectativas uns dos outros. E ao menor sinal de fraqueza nós condenamos, rotulamos, cancelamos. Mas a verdade é que eu e você continuamos tendo uma natureza de cobra. Nós fomos concebidos em pecados, já dizia o rei Davi. Nós temos essa natureza propensa ao erro, propensa à falha, ao vacilo, ao tropeço. Mas essa história não é sobre a nobreza do seu caráter. Essa história que ele está escrevendo na sua vida é sobre o tamanho da sua graça, que te alcança. Salmo 119, último versículo. Eu amo esse versículo, diz: busca o teu servo, pois eu tenho andado como ovelha desgarrada. O que é uma ovelha desgarrada? É uma ovelha que não segue mais a voz do seu pastor. Você tem o pastor da sua alma, você tem o Espírito Santo, ele te guia a toda a verdade, ele te ensina todas as coisas, ele corrige o teu coração, ele que te abraça, ele que te consola, ele que te sara, ele que te redime.